Sob o manto da noite, a planície de Sinar repousava em silêncio, uma quietude tão profunda que até o sussurro do vento parecia temer quebrá-la. Abrão, separado de sua tenda e de sua família, encontrava-se sozinho sob o céu estrelado, o olhar perdido na imensidão do cosmos. A lua cheia, um farol de luz prateada, banhava o mundo em um esplendor etéreo, transformando o ordinário em algo divino. Abrão, apesar de estar rodeado pela beleza tranquila da natureza, carregava uma inquietude que nenhum espetáculo celestial poderia apaziguar. Seus pensamentos giravam em torno de perguntas ancestrais, aquelas que desde tempos imemoriais atormentavam o coração da humanidade. Por que estou aqui? Qual é o meu propósito? A vastidão do céu não oferecia respostas, apenas refletia a magnitude de sua busca. Foi nesse cenário de contemplação solitária que algo extraordinário ocorreu. Uma mudança sutil inicialmente, como se o próprio ar ao redor de Abrão vibrasse com uma energia não reconhecida. Então, uma luz. Não uma luz que pudesse ser vista com os olhos, mas sentida no coração. Uma presença envolveu Abrão tão poderosa e reconfortante que suas dúvidas e medos pareceram por um momento insignificantes. A voz que veio a seguir não era uma voz como conhecemos, mas uma comunicação direta com sua alma. Prometia descendência tão numerosa quanto as estrelas sob as quais ele agora jazia. Deixe sua terra, sua família, e vá para a terra que lhe mostrarei. A voz instruiu, infundindo em suas palavras uma promessa de grandeza, de um destino que ultrapassava a compreensão imediata. A revelação foi tão súbita quanto desconcertante. Abrão se viu confrontado com um dilema que desafiava a lógica humana. Partir? Deixar tudo para trás com base em uma promessa invisível, entregue por uma voz sem rosto? Como poderia ele, um homem de carne e osso, entrelaçado nas tradições de sua terra e de seu povo, abraçar tal destino? E ainda assim, a promessa, tão vasta, tão cheia de potencial, como poderia ignorá-la? No fundo, algo dentro de Abrão vibrava em ressonância com as palavras recebidas. Uma parte dele sabia, com uma certeza que desafiava a dúvida, que esse chamado era verdadeiro, que o destino lhe reservava algo além do horizonte visível. O momento da decisão parecia estender o tempo, suspendendo Abrão em um limbo entre o mundo que ele conhecia e um futuro incerto. A noite ao seu redor não era mais apenas uma cortina para o dia, mas um véu entre dois mundos, um que ele estava prestes a deixar para trás, e outro que o chamava para algo grandioso, desconhecido. A escolha diante de Abrão não era simples. Representava uma ruptura não apenas com sua vida atual, mas com a tradição, com o conhecido, com a segurança. Mas a promessa era de um legado, de um propósito que transcendia sua existência individual. Após uma noite de profunda inquietação, Abrão encontrava-se num estado de contemplação sob o céu estrelado, quando uma mudança sutil no ar prenunciou o início de um evento que mudaria sua vida para sempre. Uma calmaria precedeu o momento, como se a própria natureza esperasse em antecipação. Então, sem aviso, uma sensação única permeou o ambiente. Uma presença que não se via, mas profundamente se sentia. Dentro dessa presença, uma luz não física, mas espiritual, envolveu Abrão. Era uma luz que parecia emanar de dentro dele mesmo, iluminando não o mundo ao seu redor, mas sua própria alma. E com essa luz veio uma voz. Não uma voz que se ouvisse com os ouvidos, mas que ressoava diretamente no coração de Abrão. Ela prometia descendência tão numerosa quanto as estrelas no céu sob o qual ele jazia, uma nação grande e poderosa que surgiria de sua linhagem. A mensagem trouxe consigo um comando divino: deixar sua terra, sua família, e ir para uma terra desconhecida que lhe seria mostrada. A magnitude dessa decisão não podia ser subestimada. Abrão estava sendo chamado a abandonar tudo o que conhecia, tudo o que era confortável e seguro, em troca de uma promessa invisível, um futuro incerto. Era uma prova de fé como nenhuma outra, um teste de confiança no invisível.
no inaudível. Naquele momento, uma tempestade de emoções varreu Abrão. Dúvida, medo, incredulidade, esperança e curiosidade competiam por espaço em seu coração. Como poderia ele, um simples mortal, ser escolhido para tal destino? Como poderia arriscar tudo baseando-se apenas na prometida de uma voz divina? A decisão parecia insana. Ainda assim, algo dentro dele, uma chama que a revelação havia acendido, ardia com a certeza de que esse era o caminho a seguir. Abrão ponderou o peso de sua escolha, ciente do impacto que teria não apenas em sua própria vida, mas também na de sua esposa, Sarai, e em todos os que o seguiam. Abandonar sua terra natal significava mais do que deixar um lugar. Significava deixar para trás uma vida, uma identidade. No entanto, a promessa divina falava de um novo propósito, um novo sentido para sua existência que ultrapassava qualquer coisa que ele pudesse ter imaginado. Após longas horas de luta interna, uma paz inesperada começou a se instalar no coração de Abrão. Ele compreendeu que sua fé no divino era maior do que seu medo do desconhecido. Aceitar o chamado significava embarcar em uma jornada não apenas física, mas espiritual, uma jornada em busca de cumprir seu destino e de se tornar o patriarca de uma nação prometida. Com o amanhecer, a decisão de Abrão estava tomada. Ele enfrentaria o desconhecido, guiado pela fé na promessa divina. A luz da manhã trouxe consigo uma nova era em sua vida. Abrão não era mais apenas um homem entre muitos em sua terra natal. Ele era o portador de um novo futuro, um elo em uma cadeia de eventos que se desdobraria através das gerações. Nos dias que se seguiram, Abrão preparou-se para a partida. Cada passo, cada decisão, agora era informado por uma confiança renovada em seu propósito. Ele falou com Sarai, compartilhando a revelação e a promessa que havia recebido. Juntos, enfrentaram a incerteza, fortalecidos pela fé em um futuro prometido, ainda que invisível. Com um último olhar para trás, ele se despede de sua terra natal, não com tristeza, mas com a antecipação de algo maior. A promessa divina impulsiona cada passo, cada movimento em direção ao desconhecido. E assim, Abrão deixa Sinar, não apenas em busca de uma terra prometida, mas de cumprir seu destino como o fundador de uma grande nação. Após a revelação divina sob o céu noturno, Abrão retorna à sua tenda, onde a escuridão é apenas quebrada pelo suave brilho de uma pequena lamparina de óleo. Sarai, sua esposa, jaz em um sono tranquilo, alheia à tempestade que agita o coração de seu marido. Ele se senta à beira de seu leito, observando a luz dançando em seu rosto, criando sombras que parecem sussurrar dúvidas e medos. A mente de Abrão é um turbilhão. A promessa de Deus, uma nação surgindo de sua descendência, uma terra que fluiria leite e mel, parece tanto um sonho distante quanto uma realidade palpável. Mas o preço dessa promessa é a partida, o abandono de tudo o que é familiar e seguro. Como poderia ele tomar tal decisão? Arrastar sua família para o desconhecido baseado na promessa de uma voz. Com um suspiro, Abrão acorda Sarai, sua voz trêmula ao compartilhar a visão e o chamado que recebeu. Sarai, ainda meio adormecida, escuta, seu rosto banhado na luz da lamparina, transformando-se gradualmente de confusão para surpresa e, finalmente, para uma determinação serena. Ela toca a mão de Abrão, sua presença um ancoradouro no mar revolto de suas emoções. Se é a vontade de Deus, ela diz, então devemos seguir. Eu estou contigo, onde quer que isso nos leve. A decisão de Abrão não impacta apenas a ele e a Sarai, mas a todos os que vivem em sua casa. Ele pensa nos seus servos, nos seus rebanhos e em Ló, seu sobrinho, que se tornou como um filho para ele após a morte de seu irmão. Cada rosto vem à sua mente, cada vida que será afetada por sua escolha. A responsabilidade o esmaga, mas a fé, essa chama que foi acesa dentro dele, começa a arder mais forte. Ao amanhecer, Abrão se levanta, o primeiro raio de sol iluminando sua decisão. Ele reúne sua família e seus servos, compartilhando a promessa de Deus e o chamado para uma terra desconhecida. Apesar da incerteza e do medo nos olhos de alguns, há também esperança.
e uma fé renovada na promessa de um futuro guiado pela mão de Deus. Os dias que se seguem são uma mistura de despedidas e preparativos. Abrão e Sarai empacotam sua tenda, seus pertences e tudo o que podem levar. Ló, ao lado de Abrão, assume a responsabilidade de organizar os rebanhos e os servos para a jornada. Há lágrimas, sim, mas também um sentimento de propósito, de estar no limiar de algo grandioso. Abrão liderando sua caravana para fora de Ur, cruzando os limites da cidade ao nascer do sol. Ele lança um último olhar para trás, para a terra de seus antepassados, antes de fixar seus olhos no horizonte. A promessa de Deus ecoa em seu coração, uma bússola guiando-o para o desconhecido. A decisão está tomada. A fé de Abrão, embora testada, não se mostra fraca. Ele olha para o futuro não com temor, mas com a coragem de quem sabe que não caminha sozinho. A promessa de uma terra, de uma descendência incontável, agora se torna a estrela guia de sua jornada. Ao seu lado, Sarai, cuja força silenciosa e fé compartilhada são seu maior suporte. Juntos, eles estão prontos para seguir o caminho que Deus lhes preparou. Este não é um adeus, mas um renascimento. A partida de Abrão não representa o fim, mas o início de uma promessa divina se desdobrando. Com cada passo em direção ao desconhecido, ele planta as sementes do que virá a ser uma grande nação. Sua fé, colocada à prova, agora se torna seu maior ato de obediência, um testemunho vivo de sua aliança com Deus. A jornada de Abrão, marcada pela fé inabalável e pela promessa de um futuro abençoado, ecoa através das eras, lembrando-nos da força encontrada na crença e na obediência. À medida que o sol nasce sobre Ur, testemunhamos não apenas o amanhecer de um novo dia, mas o início de uma história que transcenderá gerações. Abrão, agora a caminho da terra prometida, carrega consigo mais do que uma promessa divina. Ele carrega a esperança de todos nós.